Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar novamente a resolução de questões da banca Selecom. É a nossa terceira aula sobre essa banca e se você não viu as aulas passadas, dá uma olhada nos vídeos aqui do nosso canal para assistir tanto a aula 1 como a aula 2. Antes de iniciar a nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas e se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo para encontrar informações tanto sobre os nossos e-books como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, separei 5 questões aqui de temas importantes que já foram cobrados em provas da Selecom e também são cobrados por outras bancas diversas do nosso país. Então vamos lá. Primeira questão. No campo da educação física escolar, temos diversas concepções metodológicas que ajudam a construir o processo de ensino e aprendizagem nas escolas de educação básica do Brasil. A concepção metodológica que tem como objetivo alcançar o desenvolvimento de competências como autonomia, competência social e competência objetiva denomina-se, e aí ele traz algumas abordagens pedagógicas. No caso de questões sobre abordagens pedagógicas da educação física, eu sempre recomendo procurar as palavras-chave no enunciado da questão. Normalmente a gente vai ter questões nesse sentido, em que ele traz as características da abordagem e ao fim pergunta ali qual é aquela abordagem ao qual o enunciado está se referindo. E nesse caso de palavras-chave que a gente pode identificar é que nessa última frase ele fala que a concepção metodológica que tem como objetivo alcançar um desenvolvimento de competências como autonomia, competência social e a competência objetiva, e aí nesse caso a gente tem referência à abordagem crítico-emancipatória. Na abordagem crítico-emancipatória que a gente tem de fato o desenvolvimento da autonomia através da emancipação propriamente dita, e aí a gente tem também as competências social, a competência objetiva, a competência comunicativa, através do trabalho, da interação e da linguagem. Então, de fato, a partir das palavras-chave que o enunciado traz, a gente tem realmente a abordagem crítico-emancipatória nessa primeira questão. Nesse caso, item B é o correto dessa primeira questão. Então, mais uma vez, quando a gente fala de abordagens pedagógicas da educação física, é sempre importante identificar essas palavras-chave que a questão vai trazer. E aí eu recomendo aqui no nosso canal a nossa minissérie de abordagens pedagógicas em 1 minuto, onde a gente tem alguns vídeos trabalhando justamente essas palavras-chave de cada uma dessas abordagens pedagógicas. Pode ajudar bastante em sua preparação. Segunda questão. O trabalho com os diversos tipos de jogos é fundamental para a construção de um processo pedagógico potente. Assim, ao teorizar sobre jogos cooperativos, Broto reforça a existência de diversas categorias, tais como, e aí ele traz algumas classificações dos jogos cooperativos. Relembrando, quando a gente fala de classificação dos jogos cooperativos, a gente vai ter 4 classificações. A primeira delas, os jogos cooperativos sem perdedores, que é aquela em que todo mundo participa daquele jogo em busca de um objetivo coletivo em comum, uma meta coletiva comum, e aí todos juntos, sem a formação de times. A segunda classificação é os jogos de resultado coletivo, onde apesar da gente ter a formação de equipes, a gente ainda assim vai ter um objetivo comum, uma meta coletiva comum. Terceira classificação, os jogos de inversão, onde a gente vai ter ali a quebra de padrões de time fixo. Então, por exemplo, em um jogo de futsal, quando um jogador faz um gol, ele passa para a outra equipe, ou a cada certa quantidade de minutos a gente faz uma rotação de equipes, e aí dessa forma a gente vai quebrando esse padrão de time fixo e ao final ninguém sabe exatamente quem foi o vencedor e quem foi o perdedor, já que não tinha essa ideia de um padrão de um time fixo. Então, os jogos de inversão também são considerados uns jogos cooperativos. E por último, temos os jogos semi-cooperativos, que acaba sendo uma iniciação para os jogos cooperativos a partir dos jogos tradicionais. Então, relembrando, falando da classificação dos jogos cooperativos, são essas 4 classificações.
jogos cooperativos, jogos coletivos sem perdedores, jogos de resultado coletivo, jogos de inversão e jogos semi-cooperativos. Nesse caso, nós vamos ter também a alternativa B, a correta. Na alternativa A, ele traz bem parecidos, porém, ele traz os jogos cooperativos com perdedores, quando na verdade deveria ser jogos cooperativos sem perdedores. No item C, ele fala de jogos cooperativos sem perdedores, porém fala de jogos de resultado individual, quando seria jogo de resultado coletivo. E no item D, ele já fala jogos cooperativos com perdedores, que também é incorreto. Então, de fato, segundo a questão, item B é o correto. Terceira questão, a compreensão das fases e estágios do desenvolvimento motor é fundamental para a construção de um trabalho qualificado na área da educação física. De acordo com Galarrot e Osmo, o estágio de utilização permanente da fase especializada começa por volta dos, e aí a gente relembra as fases dos movimentos, né? A fase do desenvolvimento motor, e em cada uma dessas fases nós vamos ter os seus respectivos estágios. Então, fase dos movimentos reflexos, nós vamos ter o estágio de codificação e decodificação de informações. Fase dos movimentos rudimentares, nós temos o pré-controle e a inibição de reflexos e assim por diante. Já na última fase, que é a fase dos movimentos especializados, a gente inicia com o estágio de transição, em seguida o estágio de aplicação e, por último, o estágio de utilização permanente. Então, nesse caso, falando dos estágios da fase motora especializada, né, que é a última das fases do desenvolvimento motor, esse último estágio, o estágio de utilização permanente, vai iniciar aos 14 anos e segue por toda a vida, né? Essas habilidades motoras de utilização permanente podem ser as habilidades motoras esportivas, né, que a gente vai passar a utilizar de fato especificamente no esporte, mas podem ser também habilidades motoras que a gente vai utilizar nas atividades da vida diária, no lazer e assim por diante. Então, falando dos estágios de utilização, do estágio de utilização permanente na fase dos movimentos especializados, ele vai começar por volta dos 14 anos de idade e vai continuar por toda a vida. Então, nesse caso, nós temos o item A, o correto, né? A alternativa B pode até acabar confundindo, porque ele fala a partir dos 7 anos de idade, porém, a partir dos 7 anos de idade, nós vamos ter o início da fase motora especializada, porém, no estágio de transição e não no estágio de utilização permanente. Então, terceira questão, de fato, o item A é o correto. Esse estágio vai iniciar por volta dos 14 anos de idade. Quarta questão, existem diversas abordagens pedagógicas no campo da educação física escolar. Uma delas tem como objetivo o desenvolvimento da aptidão física para educar o homem forte, ágil, apto e empreendedor. O Coletivo de Autores 2012 destaca que essa abordagem de educação física escolar tem. E aí, muito cuidado nessa questão, né? Acaba sendo uma questão que traz uma pegadinha bastante interessante. Ele fala das diversas abordagens pedagógicas da educação física e em seguida ele vai falar que o coletivo de autores destaca que essa abordagem de educação física escolar tem algumas características. Porém, muito cuidado nessa questão, ele não está falando da abordagem do coletivo de autores, da abordagem crítico-superadora. Crítico-superadora. Ele vai estar falando, na verdade, de uma abordagem mais tecnicista, já que ele traz as características que uma delas, essa abordagem, de fato, tem como objetivo o desenvolvimento da aptidão física para educar o homem forte, ágil, apto e empreendedor. Então, apesar dele estar trazendo como referência o coletivo de autores, não é a abordagem do coletivo de autores que ele está se referindo. Então, é uma questão interessante porque traz essa pegadinha. Então, vamos lá, procurar as características que vão se referir a uma abordagem tecnicista. Item A, revolucionado criticamente a educação física escolar, e aí provavelmente muita gente acabou marcando essa questão porque fala do coletivo de autores, né? Como cita o coletivo de autores, de fato é uma obra, é uma concepção de educação física crítico-superadora que de fato revoluciona criticamente a educação física escolar. Porém, nós não estamos falando da abordagem crítico-superadora e sim da abordagem tecnicista, por isso item A é falso. Item B é uma abordagem de educação física escolar que tem contribuído historicamente
para a defesa dos interesses da classe no poder, mantendo a estrutura da sociedade capitalista. E aí, perfeito, de fato, é uma das características da abordagem tecnicista, e é daí que surge a concepção do coletivo de autores, né? A concepção, as ideias do coletivo de autores surgem justamente em oposição a esse modelo e trabalhando aí a luta de classes, né? Buscando a justiça social, a transformação social. E aí vem justamente em contraposição, em oposição a essa ideia da abordagem mais tecnicista, que contribui historicamente para a defesa dos interesses da classe no poder, mantendo a estrutura da sociedade capitalista. Item B já é o correto dessa quarta questão. No item C, ele fala que é uma abordagem que tem contribuído para fazer uma leitura crítica das práticas corporais que são trabalhadas pelos grandes veículos de comunicação, e aí é falsa, a abordagem tecnicista é o oposto disso, né? Não tem essa leitura crítica das práticas corporais. E no item D, ajudado na construção de práticas corporais inclusivas, e aí também é o oposto, né? Na abordagem tecnicista, na concepção tecnicista, a gente tem uma prática muito mais exclusiva, inclusive selecionando indivíduos aptos e não aptos. Então, por isso, o item B realmente é o correto dessa questão. Muito cuidado, é uma pegadinha aí que a Banca Selecom trouxe e que pode acabar surgindo em outras questões. Então, quarta questão, item B. E quinta questão, de acordo com Gonzalez, a ginástica de conscientização corporal é direcionada para a solução de problemas de saúde, de postura, dentre outros. É inspirada em práticas milenares como o yoga e o tai chi chuan. Nessa categoria de ginástica, objetiva-se, e aí a gente vai procurar então, características da ginástica de conscientização corporal. Item A. Liberar-se dos padrões estabelecidos pela sociedade, priorizando a saúde relacionada ao bem-estar e a qualidade de vida, e aí já é o perfeito, né? De fato, a ginástica de conscientização corporal tem essa ideia de livrar-se, né? De liberar-se desses padrões estabelecidos pela sociedade, padrões de consumo, padrões de estética, padrões de beleza, e aí de fato foca muito na postura, na respiração, na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida e assim por diante. Então, de fato, o item A já é o correto. No item B, ele fala que é uma ginástica que vai enfatizar a estética corporal, relacionada à compreensão social de corpo belo, estabelecido pela sociedade de consumo. E se a gente pudesse encaixar uma ginástica nesse sentido, seria mais uma ginástica de condicionamento físico do que uma ginástica de conscientização corporal. No item C, fala em treinar o gesto para participação em competições esportivas, e aí nesse caso a gente já teria ginásticas competitivas, né? As modalidades esportivas da ginástica. E por último, ressaltar o caráter demonstrativo, dado que não é uma modalidade competitiva, embora conte como um comitê na Federação Internacional de Ginástica. Essa, na verdade, seria a ginástica geral ou ginástica para todos. Então, de fato, por eliminação e também pelas características da ginástica de conscientização corporal, quinta questão, item A, é o correto. E com isso, finalizamos essa nossa terceira aula sobre a Banca Selecom. Lembrando, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui no YouTube, lá no nosso Instagram, @concurso CD Física. E se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.